Olá, Tico de Godoy aqui. É um prazer estar aqui mais uma vez, dividindo com vocês esse momento de introspecção, esse momento de reflexão, esse momento de elevação dos nossos padrões energéticos, captação das boas energias, conexão com os nossos guias, sustentação das nossas forças, ancoragens das nossas forças e, uma vez devidamente nutridos com essa boa energia, compartilhando com tudo e todos ao nosso redor para que os nossos caminhos sejam abertos. Esse é um vídeo de reflexões sobre os momentos que estamos passando, que acabam sendo atemporais, porque os ciclos sempre se repetem, as situações são contínuas em nossa vida, em nossa existência. Enfim, é um prazer estar com vocês. Se isso fazer sentido para vocês, já vai dando aquele joia, aquele like. Se você achar que isso também pode vir a fazer sentido a outras pessoas, compartilha com outras pessoas. Um beijo no coração. Ampliando as nossas conexões com os nossos guias, onde quer que eles estejam ao nosso redor. E também captando essas boas energias, nutrindo o nosso corpo com essas energias, ancorando as nossas forças, equilibrando os nossos pontos de força e, uma vez bem nutridos, bem fortalecidos, compartilhando com tudo e todos ao nosso redor essas boas energias, para que haja sempre um caminho aberto, de próspero na nossa jornada, né? A prosperidade, ela tem que começar pelo nosso alto astral. A gente tem que estar bem, a gente tem que jogar para o universo boas coisas, né? A gente tem que ser otimista, a gente tem que ser promissor, tem que ser proativos em nossa vida. A gente está passando por um momento muito delicado, na verdade. Ontem a gente teve essa tragédia, né, na escola municipal, onde aquele menino com a idade do meu filho, e aí é muito complicado quando você consegue se ver nesse cenário, quando você se enxerga nessa situação, uma vez que aquele rapaz tem a mesma idade do meu filho, 13 anos. Se você vê o vídeo, dá dor no coração, porque você vê as professoras impedindo, tentando, né, minimizar o impacto daquele garoto, e parece uma professora dando um ralo numa criança, né, dando uma bronca numa criança que acabou de esfaquear uma professora e matar uma outra professora. Ou seja, é uma situação que, por mais espantosa que seja, já é corriqueira. É um mal, assim podemos dizer, dessas gerações, né? Porque desde o século passado a gente teve um caso em 1990 e poucos, um massacre muito grande, que nos Estados Unidos, infelizmente, isso ocorre muito, assim. Só nesse ano passado, se eu não me engano, eu estava vendo no jornal, foram em média 128 casos parecidos como esse. 128 casos. Mais do metade do ano. É como se dia sim, dia não tivesse um caso desse, uma ocorrência dessa. Ou seja, isso é o que? Fruto. Aí a pessoa vai culpa a televisão, culpa a internet, mas não tinha televisão, não tinha internet em 1990. Sempre tem um culpado, né? Ou é o rock and roll, ou é o movimento punk. Agora o culpado é a internet, a deep web. Então a necessidade de culpar a sociedade é enorme, né? Porque é fácil você tirar o seu time de campo, é fácil eu falar, não, a culpa do desequilíbrio aí do meu filho é porque o YouTube, essas coisas só vão aflorar sentimentos que aquela criança desamparada vem desenvolvendo. Ninguém nasce mal, as pessoas desenvolvem essa maldade. O que a gente tem como educador, como pai, como tio, como amigo, com muito cuidado, é ter que ter atenção para observar
essas ocorrências e interferir de alguma forma, não evasiva, mas de forma sutil, de forma a orientar, para que isso não desenvolva maiores reatividades. A gente falou em algumas outras meditações que a gente tem que tomar cuidado com essa reatividade, com as reatividades que possam vir a ocorrer na vida das pessoas. E essa atenção, ela é sutil. Os sinais, eles são sutis. Agora, se você está mais preocupado em ficar olhando no celular do que aproveitar um momento de jantar com a família, se você está mais preocupado em ficar ali, ó, fuçando o seu Instagram, os vídeos do YouTube, isso é muito mais interessante do que a possibilidade de você sentar numa mesa e jogar um jogo de tabuleiro com seus filhos, ensinar um truco, ensinar um buraco, roubar monte. Você já ensinou? Você lembra como é que se joga? Como é que se joga, como é que é? Um joguinho de carta? Você lembra como é que joga um buraco? Você lembra como joga truco? Você conhece outros jogos de carta que sejam interessantes? Qual foi a última vez que você jogou um jogo de carta? Um xadrez, uma dama com seus filhos ou com seu amigo? Ou você vai na casa do seu amigo para ficar lá enfiado num videogame, cada um num canto, e o resto das pessoas ficam em volta esperando a vez deles. War. Conhece Catan? Já ouviu falar de Catan? Uma imagem em ação. Uma brincadeira. Jogar mímica. Lembra disso? Lembra de stop? Esse tipo de conexão deveria ser presente na vida das pessoas. Mas não é, né? Hoje não. Hoje as pessoas estão mais aceleradas e preocupadas em correr atrás. Só que o problema não é só isso. Eu observo muito isso. A pessoa, você vê, às vezes você vai jantar, vai almoçar, tem alguém lá que está mexendo no celular. Aí a gente chama, né? Tenta chamar a pessoa para ser mais participativa ali, né? Não, estou fazendo um negócio de trabalho. A pessoa realmente está respondendo um WhatsApp, mas instantaneamente, quase que de imediato, quase que assim, como se fosse uma ligação direta daquela ação, a pessoa termina, né, de responder aquela mensagem do WhatsApp, ela já entra no Instagram. Aí de repente você vê a pessoa dando risada, você fala, não, aí você, não, que tem um vídeo aqui, é que tem um Reels, tem um negocinho aqui que é interessante, ou seja, imediatamente a pessoa sai daquela atividade, e aí que se você tenta chamar um pouco mais a atenção daquela pessoa, pensando, porra, preciso me distrair, porque eu estou trabalhando muito. Sim, precisa se distrair, vamos conversar, vamos bater um papo. Vamos desenhar junto, vamos jogar um baralho, vamos jogar uma tranca. Que isso, as pessoas nem sabem o que significa isso. Faz ideia. Esse tipo de conexão se perdeu faz tempo. A partir do momento que o gadget chegou às nossas mãos, essa distância só aumentou. Sim, a internet aproximou muito a gente. O Orkut, o Facebook, eles foram revolucionários para reencontrar pessoas que fizeram parte de nossa vida. Foi maravilhoso isso. Mas o que você fez com isso? Manteve um contato ali pela mensagem, pelos direct? Você combinou um café? Combinou um almoço, um encontro, um chá da tarde, um passeio na praça, um rolezinho? Nada, nem isso mais as pessoas estão fazendo. Então é muito sensível esse limite. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Esse menino com certeza não tinha nenhum amparo. Ele era, provavelmente, é difícil a gente julgar, né? Tá aí as autoridades para fazerem o seu trabalho e fazer os seus devidos julgamentos.
mas provavelmente era uma criança que tinha acesso à Deep Web, porque ele fazia parte de fóruns. 13 anos, gente, 13 anos. 13 anos tendo acesso à Deep Web, fazendo parte desses fóruns, esses fóruns suicidas, fóruns absurdos. É muito complicado isso. A gente tem que estar atento. E a gente tem que estar equilibrado também. A gente tem que estar com essa nossa energia em sintonia com tudo e todos ao nosso redor, de forma positiva. E a gente tem que estar com o nosso hype, ó, com o nosso astral lá em cima, para não se deixar abalar por situações nocivas ao nosso redor, para que a gente não seja contaminado com esse negativismo, com essas coisas nocivas que nos envolvem. Não é fácil, é trabalhoso, mas é extremamente prazeroso quando você vê resultados de crianças bem direcionadas na medida do possível. Mas a gente tem que estar sempre fazendo o nosso melhor. E não o que está ao nosso alcance, a gente tem que fazer o nosso melhor. Quando o assunto é educação, é orientação, seja direta ou indiretamente. E isso não é só para os nossos filhos, às vezes é para uma pessoa, um colega de trabalho, um amigo, que é deixado de lado, se sente invisível. Tem um filme do Homem-Aranha, acho que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, não é do Tobey Maguire, é do outro menino lá, do magrelão lá, que tem um Electro, com o Jamie Foxx. O Electro, ele é exatamente esse menino. Ele é um cara extremamente inteligente, que ia todo dia para o trabalho, mas ele se sentia invisível porque ele era completamente deixado de lado até pelos colegas. Não existia ninguém com o mínimo esforço de inserir ele num contexto social. Muito pelo contrário, ele é esquisitão, deixa ele para lá. A gente tem que observar, a gente tem que estar atento. Porque às vezes essa sua atitude de não perceber os outros pode estar causando um trauma, não diretamente, a gente não é causador disso, porque a pessoa já carrega aquilo com ela. Agora, uma vez que a gente note uma pessoa que seja exclusivista, às vezes a pessoa quer essa exclusão, você tem que fazer um esforço. Tem que fazer um esforço. Nem sempre, nem todo mundo é Wandinha. Vocês assistiram Wandinha? Wandinha é bem legal também nesse aspecto. Só que a Wandinha está bem com isso. Mas ela não está bem. Ela está e não está. Ela está e não sabe que não está bem. Ela não está bem, mas não sabe que não está bem. Sacou? Para quem não viu, também não vou ficar dando spoiler. É uma série bem bacana de se assistir, assim, um bom entretenimento. Porque é isso, gente. A gente tem que perceber. Às vezes esse desequilíbrio está dentro de casa, está mais próximo do que a gente imagina. Ou está com um familiar próximo, ou com um familiar distante, ou com um colega, com um amigo. Um colega de trabalho. Aí de repente vai e vê, nossa, não notei. Óbvio que você não notou. Você não estava nem prestando atenção. Como é que você vai notar? Vamos para a nossa meditação. Seja uma pessoa atenta, seja uma pessoa atenciosa, seja uma pessoa espirituosa, altruísta. Seja uma pessoa que tenha empatia pelos outros. Não seja indiferente, não seja egoísta. Não fica cuidando só do seu, não. Faça sim o seu, da melhor forma possível. Mas se você puder, preste atenção no próximo. Tem uma pequenininha aí? Eu ganho um beijo? Por que você tá com esse óculos, meu? É por causa da caridade? Fala, bom dia, gente. Bom
Vai lá se arrumando então, filha. Te amo, filho. Foi bem diferente hoje, né? Como eu digo sempre, nenhuma projeção, nenhuma captação energética que a gente faz, nenhuma dessas meditações guiadas, elas são iguais. Nenhuma. Eu sigo o meu roteiro básico, sigo as minhas orações de conexão com os nossos guias, mas da forma como ela vai se auto-guiando, e eu tenho certeza que isso tem a ver com as nossas conexões, com as dos seus guias, com dos meus guias. Como eu já disse em outra ocasião, não precisa necessariamente a pessoa estar aqui. Óbvio que essa energia se intensifica demais com as presenças das pessoas que estão nesse momento aqui com a gente. Óbvio, se intensifica muito. Mas como isso vai além da linha do tempo e do espaço, a gente também recebe as irradiações e as influências de pessoas que estão entrando ao meio-dia, às 6 horas da tarde, ou que estão entrando amanhã, ou pessoas que entraram ontem, mas foram direcionadas para esse momento presente. A gente não tem como conceber a ideia do tempo, como que ele funciona. Mas a gente é, de uma forma direta, influenciada por essas vibrações. Por isso que cada meditação sai de um jeito. A força de hoje foi assim, para minha percepção, muito, muito diferente, mas muito intensa e muito prazerosa também. Diante da dor que envolve o começo dessa semana. Não só pela perda, mas pela atitude, pela conscientização do desamparo, da falta de empatia. Enfim, se isso fizer sentido a você, não esquece de dar aquele joia, aquela curtida, porque isso vai fazer com que com essa atitude, com esse ato, com essa ação, chegue a mais pessoas. Manda para alguém, compartilha. Ou não faça nada, mas repita essa meditação. Um beijo no coração de todos. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigado por fazerem parte dessa corrente.